E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amém. Apocalipse, capítulo 6, dos versículos 1 até ao 8. E nós vemos aqui a descrição da abertura dos 4 primeiros selos do Apocalipse. O livro selado com 7 selos seria aberto por aquele que é digno, que é o Cordeiro que foi morto para que nós pudéssemos estar hoje na sua presença. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é digno, né? E por isso, Ele, na visão que João teve lá no Apocalipse, Ele é que abriria os selos, né? E como nós sabemos que nós estamos no tempo do fim e temos de Deus a revelação das coisas que deveriam acontecer, porque Deus fez que João assim escrevesse, né, a tudo aquilo que ele estava vendo ali no Apocalipse. Então João escreveu tudo que foi permitido que ele escrevesse para que nós tivéssemos acesso à revelação das coisas que estariam por acontecer. E neste tempo que nós sabemos que é o tempo do fim, então nos cabe prestar atenção naquilo que Deus, na sua graça e misericórdia, já deixou revelado para a nossa instrução. Então, neste tempo, nós sabemos que devemos prestar atenção nessas coisas para nos posicionar adequadamente, para nós sabermos o que fazer, porque o tempo está próximo, né? Já vimos em vídeo anterior que naquele tempo Jesus disse para João que o tempo está próximo. E se naquele tempo o tempo estava próximo, quanto mais hoje que nós estamos já vivendo o tempo do Apocalipse, né? Então, sabemos que as coisas estarão acontecendo dentro daquilo que foi revelado aqui no Apocalipse. Como é que nós vamos saber que isso é o primeiro selo, ou é o segundo, ou é o terceiro, ou é o 4º selo? Pelas coisas que estarão agora acontecendo aqui na Terra. Nós não estivemos lá no céu ainda. João viu, porque ele foi mostrado, porque ele foi arrebatado em espírito e esteve lá e viu, né? Mas nós que estamos aqui na Terra, só temos como saber do cumprimento das profecias quando as coisas começam a acontecer aqui na Terra, diante dos nossos olhos. E é sobre isso, então, que nós estamos meditando hoje neste assunto, a abertura dos primeiros selos, né? Dos 7 selos daqui do livro selado
que foi mostrado no capítulo 5, aqui no capítulo 6, então nós temos a abertura dos 6 primeiros selos. E estamos prestando atenção nos 4 primeiros, porque eles mostram uma sequência de acontecimentos que tem relação entre si. Vimos aqui que na abertura do primeiro selo, então, saiu um cavaleiro, um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele, então, tinha um arco e saiu vitorioso e para vencer. Ele recebeu uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. E isso nos faz ver que se trata de um novo período na vida aqui na Terra. E que período seria esse? O período de um novo governo que é um governo mundial. E o que estamos vendo acontecendo, né? Muita gente não tem prestado atenção naquilo que está acontecendo no mundo. E não é estranho, né? Porque são tantas coisas acontecendo, tantas coisas fortes, tantas coisas difíceis acontecendo ao mesmo tempo, que na maioria das vezes nós não chegamos a prestar atenção em uma notícia específica, né? Ou em algum fato específico que aconteceu por conta da precipitação das coisas. Mas vemos que nos últimos anos, vários líderes mundiais, eles estão aqui pedindo que seja instalado um governo mundial. E estão trabalhando para isso, para uma governança única sobre toda a Terra. E as coisas que os controladores do mundo estão fazendo levam para isso, para que no futuro próximo, nós tenhamos uma governança mundial. E isso nos faz ver que o primeiro selo do Apocalipse já foi aberto, né? E há poucos anos atrás nós tivemos um grande acontecimento no mundo, que foi uma emergência mundial de saúde pública, e vimos o quê? Vimos que todos os governos da Terra, uns mais, outros menos, todos, ao mesmo tempo, implementaram as mesmas medidas para enfrentamento daquela crise que surgiu naquele momento. E todos sabem do que nós estamos falando. E isso mostra o quê? Mostra que pela primeira vez na história, então, todos os governos do mundo começaram a fazer a mesma coisa. Isso nos faz ver que já começou a acontecer uma governança mundial, e que nos leva a ver que se cumpre aqui o que está mostrado no primeiro selo que foi aberto do livro selado com 7 selos, né? Então, já se tem na Terra um período de uma governança mundial, de um novo tempo que nunca houve antes na história da humanidade. E, observando também os outros selos, vamos ver, a partir daquilo que aconteceu quando saiu o primeiro cavaleiro, né, do primeiro selo. Então, as outras coisas vêm em seguida e podemos ver que elas já estão acontecendo no mundo. Vemos que na abertura do segundo selo saiu um cavalo de cor vermelha, e o que estava assentado sobre ele teve, então, poder e autoridade para tirar a paz dos que habitam na terra e que se matassem uns aos outros. Então, foi dada a esse cavaleiro uma grande espada. Ah, mas isso está se cumprindo? Sim, isso está se cumprindo de uma forma como nunca aconteceu antes, embora muitas vezes nós não nos apercebemos disso, mas se pararmos para examinar os fatos desde então, nós estamos vendo que isso está acontecendo, principalmente pelas guerras que estão acontecendo no mundo e pelos rumores das guerras que poderão acontecer a qualquer momento. E que nos leva a ver que poderemos ter uma conflagração em caráter mundial já em um tempo bem próximo. Isso pode até não acontecer
este ano ou no ano que vem, mas num tempo bem próximo, com certeza, isso estará acontecendo, cumprindo aquilo que está na palavra, né? E relacionado com o segundo selo, nós temos também o terceiro selo, que quando foi aberto, então vinha surgindo um cavalo preto e o que estava assentado sobre ele tinha na sua mão uma balança e estava movendo as coisas para quê? Para que acontecesse escassez de alimentos. O que vemos dito na palavra, que seria então uma medida de trigo por um dinheiro, ou 3 medidas de cevada por um dinheiro. E é interessante essa referência aqui a um dinheiro, porque nos tempos bíblicos, né, dinheiro vem da palavra latina denarium, e que significa o quê? Significa a diária de um trabalhador naquele tempo. Então, um trabalhador precisaria, segundo essa profecia, trabalhar um dia inteiro para comprar apenas uma medida de trigo. E as outras coisas que as pessoas precisam? Se o alimento fica tão caro, então as pessoas não terão condições mais de comprar. E isso é uma coisa perfeitamente possível de acontecer justamente com o desenrolar das guerras, né? Porque com o desenrolar das guerras, a produção de alimentos fica enormemente prejudicada. E vemos que isso dará sequência ao que vem um pouco antes, né? Após o cavaleiro que provoca as guerras, vem o cavaleiro que provoca a fome. Uma coisa está bem relacionada com a outra, né? E o quarto selo também está relacionado com os 3 primeiros. O que diz lá a palavra? Diz que quando foi aberto o quarto selo, apareceu um outro cavalo de cor amarela, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar muitas pessoas, muitas como nunca se viu antes na história da Terra, né? E isso, alguém pode dizer, não aconteceu ainda, mas está para acontecer em breve. E é preciso que a gente perceba uma coisa muito importante. Certas coisas, elas não acontecem da noite para o dia, né? Agora amanheceu o dia de hoje, então alguém chega e diz, olha, vai acontecer isso hoje. Não, isso é uma construção que vem acontecendo rapidamente para que em breves dias nós possamos ver essa mortandade toda acontecendo na Terra. Nós, que eu digo, aqueles que estiverem aqui quando tudo isso acontecer, porque nós esperamos que a Igreja do Senhor não estará mais aqui quando essas coisas acontecerem, né? Por quê? Porque Jesus, nosso amado Salvador, vem para nos buscar. Então, diante dessas palavras proféticas que estão aqui, o que nós temos que fazer? Temos que nos posicionar, temos que nos santificar, temos que nos preparar para que não sejamos pegos de surpresa no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja e nós estejamos prontos naquele dia. Então, que você se prepare, que você que ouve essa palavra se prepare, se coloque na posição, busque ao Senhor para acertar a sua vida no que precisa, para santificar a sua vida, porque o tempo está próximo e essas coisas que estão ditas aqui nos 4 primeiros selos do Apocalipse, que foram abertos, elas já estão começando a acontecer. E muito breve nós veremos aqui na Terra o cumprimento de todas essas coisas. Então que você se santifique, que você busque estar bem firmado no Senhor, em santificação, em temor de Deus, em uma vida pronta e preparada, porque Jesus está voltando. Então, não deixe passar o tempo. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Inclusive, qualquer um de nós pode morrer hoje, pode morrer amanhã. Então, para aquele que morrer, para ele terminou a oportunidade, né? Então,
que nós estejamos nos apressando, porque não podemos ser pegos de surpresa naquele dia, porque o Senhor já deixou tudo isso revelado para que nós estejamos preparados. Então esteja preparado, porque Jesus está voltando.